Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 44. 6 mentiras da Igreja Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ensine a discernir as mentiras que as igrejas modernas têm anunciado e a voltarmos para a raiz da tua palavra. Jesus está voltando. Se prepara, igreja, porque o grande dia há de chegar. Ele vem buscar a sua noiva e nós, como noivas de Cristo, precisamos estar adornadas para esse tão grande encontro. Eu oro por mulheres que precisam ouvir que Jesus está voltando. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O que aprendemos com a religião de Caim? Lembre-se, a igreja que vemos hoje é retratada por 2 irmãos. Um promove o verdadeiro culto a Deus e é aceito, outro promove um falso culto a Deus e é rejeitado. O que é aceito é assassinado por ter sido aceito. O que é rejeitado continua na sua saga de endurecimento. O verdadeiro e o falso culto a Deus. Caim e Abel iam juntos adorar ao mesmo Deus. Caim e Abel participavam do mesmo culto ao único Deus. Caim e Abel estavam fazendo as mesmas coisas ao mesmo Deus. E por que Deus aceitou Abel e rejeitou Caim? Ora, Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de fé e de intenção. Exemplo de fé. Jesus disse ao centurião: nem em toda Jerusalém vi tamanha fé. Exemplo de atitude. Deus aceita a atitude de Abel e rejeita a de Caim. Caim é um exemplo do falso culto a Deus. Caim é a prova que, mesmo fazendo para Deus, não pode fazer de qualquer maneira. Caim é a prova que, se não for da maneira e do jeito de Deus, pode até fazer certo. Deus não aceitará. Caim é a prova que as coisas para Deus têm de ser do jeito e da maneira dele. Caim é a prova que Deus não muda, que Deus não tem um jeitinho de fazer. Parte do cristianismo hoje promove um culto falso a Deus, mesmo sendo ao Deus único e verdadeiro. Se aparecemos na TV falando de Jesus com mulheres seminuas atrás dançando, Deus aceita? Podemos falar de Jesus em altares pagãos? Podemos misturar o santo com o profano? Caim e Abel, 2 irmãos adorando ao mesmo Deus, e só um é aceito. É o retrato da igreja cristã de hoje. 3 erros da religião de Caim. Primeiro, interpretação da Bíblia. Caim interpretou erradamente a voz e a palavra de Deus e custou caro. O movimento moderno tem desprezado o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Teologia não é o mais importante, mas muito importante. Nunca despreze o conhecimento. Teologia, nunca despreze a oração, paixão. A verdade é que o cristianismo moderno não consegue ter equilíbrio. Uns são apenas apaixonados e buscam apenas em montes, jejuns, intimidade, orações. Isto é muito importante. Outros buscam apenas nas letras, nas faculdades, no conhecimento. Isto também é muito importante. Observe que o Paulo disse: dedique-se à oração e ao estudo das Sagradas Escrituras. Notem que a oração vem em primeiro, mas nada está entre a oração e o conhecimento. Mas qual a maneira certa de interpretar a Bíblia? A religião de Caim diz que não existem regras. Eles fazem suas regras, contanto que façam. Não levam a sério nada que é sério. 5 maneiras de interpretar a Bíblia. Primeira, o princípio literal. Interpretar a Bíblia literalmente não é literalismo escravizante e rígido. Significa entender as Escrituras em sua lógica sem floreamentos, levando em conta seus símbolos, suas parábolas, mas que não mudam o curso literal do sentido da Escritura.
A primeira coisa a ser entendida na interpretação da Bíblia é não tentar trazer revelações onde não tem. É ler de maneira simples e literal, dizer o que se lê e ler o que se diz, sem nada acrescentar. Não mude o curso do texto. A revelação é o texto, não o que veio à sua mente. Ser um pregador literal é ser um pregador com exatidão da palavra. Ser um pregador literal da palavra, sem pseudo-revelações pessoais, é trazer glória para as sagradas palavras de Deus. Segunda, o princípio histórico. É necessário ao leitor conhecer o ambiente cultural e histórico do texto que leu. Isso muda muito o sentido do texto. O conhecimento cultural, geográfico, político no qual se insere a passagem pode lhe trazer uma luz a qual você não estava tendo. Quando entendemos o contexto histórico, a passagem geralmente interpreta a si mesma. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, temos de entender a história envolvida por trás dele. No caso das epístolas, quais eram os costumes das pessoas, a política da cidade, quem governava, qual a geografia, como era a cultura, tudo isso faz a interpretação ter mais credibilidade. Para adquirirmos isso, podemos usar dicionários, manuais, comentários bíblicos e historiadores do tema estudado em questão. Terceira, o princípio gramatical. Com certa frequência, a construção gramatical de um texto é a chave para seu entendimento. Às vezes, o significado depende de uma formação tão simples como uma preposição. Isso mal lido muda tudo, e muitas vezes é o que eles chamam de revelações. Muitas vezes é necessário cavar na raiz da palavra, indo ao original, para saber o que realmente está dizendo. É importante saber se na expressão do texto encontra-se por causa de, por meio de, em, por ou com. Essas expressões e preposições mudam completamente o sentido do que estávamos pensando a respeito do texto. Já me perguntaram muitas vezes o que faço para preparar um sermão. Eu respondo: gasto umas 2 semanas ou mais confeccionando um sermão. Estudo todo o texto várias vezes, muitas vezes, incontáveis vezes. Vou cavar os originais do texto, hebraico ou grego. Vou cavar toda a parte histórica do texto. Daí, quando tenho tudo pronto, começo a construir o sermão. Quarta, o princípio da síntese. Os reformadores gostavam muito de usar uma frase: as escrituras interpretam as escrituras. Isso quer dizer, as passagens mais obscuras devem ser esclarecidas sob a luz das passagens mais claras, e disso a Bíblia está cheia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser coerente consigo mesma. Há uma explicação para a má interpretação da Bíblia, é o mau estudo dela. Deixe a Bíblia interpretar-se a si mesma. Nenhuma parte da Bíblia pode contradizer a si mesma. Se não entendeu, leia muitas vezes e logo você achará, na própria Bíblia, em textos mais lúcidos, o que o obscuro não lhe deu à luz. O princípio da síntese une uma parte da Bíblia a outra. Isto é lindo e maravilhoso. Caso sustentemos uma parte da Bíblia incorretamente, vamos ter dificuldades em encontrar vários textos confirmando a nossa vã interpretação. Uma boa e verdadeira interpretação é fácil de ser defendida e encontrará repouso em muitos outros textos. Isso é a Bíblia interpretando a Bíblia. As passagens óbvias devem interpretar as mais complexas. É nisso que consiste o princípio da síntese. Por isso é que as doutrinas não podem ser formadas de textos isolados, textos únicos, mas têm de ter no mínimo 3 a 4 textos confirmando claramente a mesma coisa. Quando um pregador bíblico prega, geralmente ele guia sua congregação a vários textos bíblicos, dizendo a mesma coisa. Não cada texto dizendo uma coisa diferente da outra. Quinta, o princípio da aplicação prática. A aplicação prática é a pergunta final. E agora, o que tudo isso tem a me dizer? A Bíblia Sagrada é aplicável à pregação. A Bíblia Sagrada é aplicável, a pregação é aplicável e o texto é aplicável. Nenhum pregador pode ter um contador de história. Deixe isso para as salas de aula. Nenhum pregador pode ser um contador de história. Deixe isso para as salas de aula, não para as pregações. Pregação sempre irá exigir uma aplicação prática. E é na aplicação que a pregação se torna pregação. Porque até então pode ser apenas uma aula ou até um simples ensino, mas para ser pregação precisa de uma aplicação prática.
Toda a Bíblia é: primeiro, ensino; segundo, repreensão; terceiro, instrução; quarto, consolo. Essas 4 coisas se adquirem na aplicação prática. Uau, glória a Deus! Aqui o autor transcreve maneiras de interpretar a Bíblia e fala também, dá continuidade a respeito da religião de Caim. É muito importante que nós entendamos que a interpretação bíblica deve ser feita com dedicação. Você não precisa ser um grande teólogo e nem ter cursado uma faculdade de teologia, embora isso é muito importante na vida dos pregadores. Mas para nós que somos pessoas que têm uma vida no cotidiano, o que é importante, nós estarmos aferidos de textos bíblicos e de uma interpretação literal daquilo que a palavra está dizendo. Então, se você tem a oportunidade, adquira um dicionário, adquira algum comentário bíblico que esteja ao alcance do teu bolso, mas é importante a gente não somente ouvir aquilo que as pessoas falam, mas também consultar o texto bíblico, para não ser pega desprevenida com falsas teorias a respeito do que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Muitas pessoas se perderam em religiosidade com dogmas daquilo que Deus nunca falou. E existe hoje uma igreja que precisa ser curada. Precisa ser curada no natural e no sobrenatural. Natural no conhecimento verdadeiro e genuíno daquilo que a Bíblia fala a respeito do homem, da redenção, da restauração, da cura, da libertação. E no sobrenatural, uma igreja que precisa orar, uma igreja que precisa ir aos pés de Jesus para equilibrar aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito de oração e conhecimento. Dedique-se à oração e ao estudo das Sagradas Escrituras. Esse é a orientação que Paulo dá à igreja, que somos nós hoje. Essa aplicação é prática para nós. Que Deus te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.